Canal Literamate no ar. Professor Evandro Feira, IWA resolvendo questões de raciocínio lógico. Raciocínio lógico para concursos públicos. E desde já, muito obrigado por estar aqui, por você estar aqui. Peço de coração que você ajude nosso trabalho, nosso canal, se inscrevendo, deixando o like e compartilhando nossos vídeos. Deixe seu comentário, sua sugestão, sua crítica lá nos comentários, que isso vai ajudar muito a melhorar o nosso canal. Desde já, meu muito obrigado e vamos trabalhar. Questão número 1, da banca INCAB. Essa questão foi para o concurso da PM de Santa Catarina, em 2019. Diz o seguinte: considerando a proposição, se Pedro nadar, então ficará em forma. Assinale a alternativa logicamente correta. Então, olha só, vamos observar aqui. Ele coloca a proposição, se Pedro nadar, então ficará em forma. E ele não fala nada de negação, que é falsa. Só erra muito achando que é negação. Qual a negação? É mentira que, né? É falso que. E ele fala diretamente aqui, ó. Assinale a alternativa logicamente correta. Isso aqui é uma questão de equivalência. Equivalência de quem, Eva? Equivalência nada mais, nada menos do que do ser então, tá certo? O pessoal que não está estudando, não estuda com a gente, não tem o costume de estudar e resolver questões de raciocínio lógico, lê isso aqui e fala, se Pedro nadar, então ficará em forma. Vai falar, se Pedro não nadar, né, não ficará em forma. Será que tem a ver com isso? Se Pedro não nadar, não ficará em forma? Normalmente, 90% ou mais que não estudam vai marcar uma questão desse tipo. Ou se Pedro não nadar, não ficará em forma, né? Então vamos lá. Como é que eu resolvo a equivalência do ser então? Tem duas maneiras. Eu tenho o método da contrapositiva, né? Vou botar aqui embaixo. A contrapositiva. Quando é que eu utilizo a contrapositiva? Quando eu tenho o se então, que era equivalente, tem o se então, e eu olho nas alternativas, como na letra A, por exemplo, e temos o se então, tá? Então a contrapositiva é o quê? Eu inverto as duas, né? Tudo que está antes do então, eu inverto negando, mandando, né, para o segundo membro, e tudo que está depois do então, eu também nego, invertendo, mandando para o primeiro membro. Só para certificar que não é a primeira. Mas olha só, se é para inverter e negar, negar e inverter, então Pedro nadar, Pedro não nadar, tem que ir para o segundo. E a única que tem que ser então aqui, ó, se Pedro não nadar, está no primeiro, ó. Tá, se Pedro não nadar, então não ficará em forma. Foi o que eu falei. Normalmente o desavisado vem marca isso aqui, tá falso aqui, tá? Porque é negar e inverter. Então a contrapositiva não vai fazer, não vai fazer uso nessa questão, tá certo? Então, como falei, quem não estuda, marca primeiramente isso aqui e acaba errando. Qual é a outra forma? Vamos usar o neumar, que é o quê? Negar ou manter. Eu vou negar a primeira, vou usar o conectivo ou e vou manter a segunda. Negando a primeira. Se Pedro nadar, então o se ele vai sair, não vai ficar o se nem o então, né? Vai ficar quem no lugar? O ou. A equivalência do se então é com o ou, beleza? Ou com o se então, invertendo, negando, que a contrapositiva aqui não serve para cá. Então negando a primeira, que é essa aqui, ó. Pedro nada. Então vou colocar Pedro não nada. Ou Pedro não nada. Ou ficará em forma negando, ou no caso, mantendo, né? Negando a primeira, ou, usando ou, mantendo a segunda, então ficará em forma. Vai continuar, ficará em forma. Aí nós vamos olhar as alternativas. Presta atenção. Ele fala que é logicamente correta, né? Então é uma equivalência.
beleza? Aí Pedro não nada ou ficará em forma. Aí a gente olha a primeira, já sabe que é descartada, não serve. Pedro nadar, não tem Pedro nadar, não nada, né? Que não tem Pedro nadar nenhuma. Aí você fala, e agora? Agora eu vou ter que analisar de uma por uma o que ela está dizendo. Que tem a ver com a primeira, com a proposição composta principal. Se Pedro nadar, então ela ficará em forma. A letra diz assim, se Pedro não nadar, então não ficará em forma. A gente já viu que é falsa. A segunda, Pedro nadar, ó, é condição necessária para ficar em forma. Então, a gente já está agora analisando condições necessárias suficientes para marcar. Como que eu sei o que é necessário e o que é suficiente? Bizu, suficiente é tudo que está colado no si. Ó, suficiente. Tudo que está colado no si. Beleza? É só pensar. Se, suficiente. Su, se, su. E necessária é o que vem depois do então. Condição necessária. Beleza? Então, se, suficiente. Su, se. E o depois do então, necessária. Ele diz na letra B o quê? Pedro nadar é condição necessária. E na proposição diz, se Pedro nadar, então essa é suficiente. Então a letra B está falsa. Letra C, Pedro nadar é condição suficiente. Opa, para ficar em forma. De fato, Pedro nadar é condição suficiente, ó. E está aqui do lado C, ó, se Pedro nadar. Então, gabarito, letra C. Pedro nadar é suficiente para ficar em forma, porque ficar em forma é a necessária, beleza? Então, gabarito aí, letra C. Ainda vimos aqui de brinde, né? A equivalente do C, então, né? Falando da conta positiva rapidamente e do negar ou manter. Então, não serve isso aqui, né? A gente vai analisar de uma por uma o que ele está querendo e ele quer saber, no caso, a condição suficiente, Pedro nadar, se isso é verdade. Então, é verdade, letra C. Partindo para a próxima. Questão 2, banca IBFC. Diz o seguinte, se a frase, se o agente administrativo arquivou os documentos, então o trabalho foi realizado, é equivalente, aqui já é bem claro. Ele fala equivalente, ele quer o que é equivalência. Equivalência, de novo, do sim então. E como vimos na primeira questão, né? Equivalente do sim então, ou usamos a contrapositiva, ou vamos usar o neuma, negar ou manter. Vou olhar para as alternativas. Nenhuma delas tem um sim, então. Então não vou usar contrapositiva coisa nenhuma. Vou usar o negar ou manter. Vou usar o neuma. Vou negar a primeira, né? Negamos a primeira, aqui ó, negar a primeira. Usar o ou e manter a segunda. Negando a primeira. E o sim, então, ele sai fora, ele é cortado. Se o agente administrativo arquivou os documentos. Então, ó, o agente, vamos negar, né? O agente administrativo arquivou? Não, estou negando, não arquivou os documentos. Se eu estou fazendo a equivalência do C, então, eu vou usar o ou, ó. Ou, olha aqui o ou, vou manter a segunda, que é negar a primeira, ou manter a segunda. A segunda é tudo que vem depois do então. Então, ó, o trabalho foi realizado. Então, mantendo a segunda, ou o trabalho foi opa, pode falhar não, realizado. Então, o agente administrativo não arquivou, não arquivou os documentos. Eu olho na A e fala que arquivou, então a A atraso evidente de risco. Olho na B e fala que o agente administrativo arquivou, não arquivou. Então, é atraso evidente de risco. Na C, o agente administrativo não arquivou, ok. E a D, o agente administrativo arquivou, opa, não negou. Então, de cara, tem uma letra C, só pelo macete do neuma, que eu negar a primeira. Então, conferindo, ó, não arquivou os documentos, ou, olha o que bonitinho, o trabalho foi realizado, ó,
O trabalho foi realizado, manteve, gabarito letra C, sem problema nenhum, bem tranquila, sabendo isso aqui, a gente elimina A, B e D, e já fica com gabarito letra C. Vamos para a próxima, isso é equivalência, vamos para a próxima. Uma outra questão da ENCAB para concurso da PM Santa Catarina, cargo soldado. Soldado da PM Santa Catarina, 2019, também bem recente. Diz o seguinte: assinale a alternativa que contém uma proposição equivalente à sentença. Qual a sentença? Se Paulo é brasileiro, então João é espanhol. Questão 3. Eu olho nas alternativas, sabendo que é equivalência, e olho para A, para B, para C e para E, e vejo que tem C então, só a D que não tem. Então eu posso fazer o seguinte: eu posso usar a contrapositiva, porque tem muito C então. Se funcionar, ótimo, a gente marca. Se não funcionar, com certeza vai ser a letra D, porque é a única que não tem C então. Então vamos usar aqui a contrapositiva, que é bom que a gente treina também, né? A mesma, contrapositiva, treina. Se encontrar, né, negando, invertendo, marcaremos o item correto. Se não encontrar, com certeza é a D, ele já mata de uma vez só e acha a questão. Então, a primeira proposição diz: se Paulo é brasileiro, ela é a primeira. A segunda é então João é espanhol. Negando as duas, eu vou negar e vou inverter a ordem. Então a segunda, que é essa aqui, ó, João é espanhol. Negando e invertendo a ordem, então se, que é contrapositiva, se João não é espanhol. Então, uso se então, que é contrapositiva. Vou negar agora a primeira e vou inverter. Paulo é brasileiro? Negando isso aqui, eu vou dizer o quê? Então, Paulo não é brasileiro. Vamos procurar se tem essa opção. Se João não é espanhol. A letra A tem se João é brasileiro. Não tem nada a ver. Ele repetiu, ele manteve, então a letra A atrás de vida risca porque não serve. A B, estamos procurando se João não é espanhol. E a B fala se João é espanhol. Ele inverteu, mas não negou. Aqui, ó. Então, se não negou, errado. Atraso de vida de risca. C, se Paulo é espanhol. Ele fez do quê? Ele colocou Paulo como primeiro e inverteu só o espanhol do outro lado. Tem nada a ver, fez uma salada. Tá tudo errado. Isso aqui é atraso de vida. Não serve. Letra E, se Paulo não é brasileiro, o que ele fez? Ele negou a primeira, né, e manteve, ele tinha que inverter. Então João não é espanhol, ele negou a segunda e manteve, não inverteu. Então, ó, ele não usou a contrapositiva em nenhuma. O que é isto? Paulo não é brasileiro, João é espanhol. Vamos conferir usando o método Neuma. Vamos negar a primeira. Paulo é brasileiro, então Paulo não é brasileiro. Não é brasileiro. Veja bem que ele bate aqui com a letra D, ó, não é brasileiro. Neuma, nega a primeira, usa o ou. Conectivo ou, e daí ele tem. E vou manter a segunda, João é espanhol, ó. Ou João é espanhol. Eu vou olhar, opa, aqui. Para a letra D tem João é espanhol, gabarito letra D. Então, ó, nem precisava usar o neuma aqui, eu só usei de charme para mostrar que funciona. Porque usando a contrapositiva, né, negando e invertendo a ordem das duas. Quem está na primeira, do lado do C, vai ficar depois do então. Quem está depois do então, vai vir para a primeira, para o lado C. Então, negando as duas e invertendo, não tem alternativa. O que sobra é a resposta, é o item. Então, ó, eu fiz ali o neuma, negar ou manter, bateu certo. Evandro, se eu começasse fazendo com neuma, você encontrar a resposta, que letra D. Tem nenhum problema, gabarito letra D. Então aqui, ó, equivalência para não ficar dúvida nenhuma. Se você chegou agora, já resolvemos a terceira de equivalência aqui. Você olha, dá uma olhadinha na primeira, assiste depois, na segunda, né? Vê com calma essa. Deixa o likezinho, se inscreva, compartilha, que não acabou não, tem mais.
Vamos que vamos. Questão 4, Banco e Decam. Muito estudando para o concurso da PM do Ceará, que é a Banca e Decam. E olha aqui, ó, trouxemos uma questão. Diz o seguinte, observe a sequência a seguir e assinale a resposta correta a respeito do termo alfanumérico, né, usa letras e números, que ocupa a milésima posição. Milésima é 1000, né? Então, ó, se liga aqui. Tá aqui o 1000 aqui, só para a pessoa não se perder. Quem não sabe, claro. A sequência alfa é, observa que fica IDECAM 2019, IDECAM 2019, IDECAM 2019. Esse reticências, quer dizer, IDECAM 2019, vai ficar se repetindo. Então, o que eu quero aqui? Eu vou separar aqui, ó, até o 19. É o que me interessa. Porque depois tudo é IDECAM 2019. Tá vendo? E aí, imagina você botando na prova IDECAM 2019, IDECAM 2019, IDECAM 2019, para contar quem será a letra número 1000. Cansativo, perde tempo. Não tem espaço na prova, não há tempo para isso. E ele quer saber o quê? Observar a sequência correta, né? E assinar a resposta a respeito do tema alfanumérico, que está lá, letra A é o número par, B é o número ímpar, é uma vogal, é uma consoante ou é um número zero. Né? Observando que o número par pode ser par, ímpar pode ter ímpar ali, vogal tem vogal, consoante tem consoante, número zero também tem do 2019. Então, ó, qual é o bizu aqui? Eu vou contar quantas letras tem, na verdade, quantos caracteres tem no IDECAM 2019. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questão facílima. Porque eu vou pegar aqui o 1000, que é a milésima posição, vou pegar o 1000 e vou dividir por 10, né? Temos 10. E ele sabe que 1000 para dividir por 10 dá 100, né? 10 por 10 dá 1, 2, 10, 10 para 10 nada. Baixa o 0, 0 por 10 dá 0. 0 vezes 10, 0 para 0 nada. Baixa o 0. 0 para dividir por 10 dá 0. 0 vezes 10, 0 para 0 nada. Resta o 0. Se você colocou o 100 direto e botou o 0 aqui, não tem problema, está correto. O que importa nesse tipo de questão é o resto. E o resto aqui é 0. Aí você fala, ih, Evandro, fica numa questão. Tem não. Porque se o resto fosse 1, seria a primeira letra, seria o I, né? Seria, no caso, uma vogal. Se o resto aqui fosse 3, eu ia andar aqui 1, 2, 3, ia ter o E, uma vogal. O resto é 0. Então, quando o resto é 0, a gente vai de encontro ao último caractere. E o último é o 9. Ó, resto 0, resto igual a 0, é igual ao último caractere, seja ele alfa ou numérico, caractere, tá? E o último é o 9, beleza? Então aqui é o 9. O 9 ele é o quê? É o número par? Não, ele é um número ímpar. Gabarito letra B, não é vogal, não é consoante, não é zero. Gabarito letra B. Então quando tiver, qual é a posição 523? Qual é a posição 1000? Qual é a posição 318? Qual é a posição 94? Você pega ali a sequência que está dando, né? Vê o que está se repetindo, aonde termina e começa a mesma coisa, aonde termina e começa a mesma coisa, e pega só o que se repete, tá? Conta quantos algarismos tem, pega a posição que ele quer, no caso ele é milésima, e divide pela quantidade de caracteres. O que importa é o resto. O resto você vai analisar de acordo com o que caiu ali, né? Então, se caiu 1, seria a primeira letra. Se caiu 3, a terceira. Se caiu 5, a quinta. Se caiu 10, né? O 10º caractere, que é o número, tá? E vai de acordo com a alternativa ali. No caso, letra B é o gabarito porque caiu no 9. Vamos para a próxima aí, questão número 5. Banco e Decã de novo. O povo está fazendo um concurso aí para PM do Ceará. Mais uma questãozinha aí. Raciocínio lógico matemático. Júlio contou um fato para seu primo Carlos e disse que, para saber
exatamente o ano que aconteceu esse fato, é preciso calcular a terça parte do resultado da sentença a seguir, né? O ano foi, o ano foi 3 ao quadrado elevado ao quadrado menos 3 elevado a zero mais 7. Então vamos lá. Duas coisas importantes. Ele quer a terça parte e ele quer do ano que foi dado. Então ele deu aqui, ó, em forma de expressão. Então vamos botar aqui a expressão, ó. 3, parênteses, né? Elevado ao quadrado, que eleva ao cubo, menos 13 elevado a zero, mais 7. Se quer ter essa parte, então você vai o quê? Dividir por 3. Beleza? Dividir por 3. Isso aqui vai ser igual. Ó, impotência, não é impotência com I, não, é impotência com E. Nós temos aqui, ó, um produto de potência, ó. O número elevado a outro, no caso 3 ao quadrado, né? Se faz 3 vezes 3 é 9, né? E tudo isso aqui que está no parêntese está elevado a 3. Você pode também fazer assim, ó, para não ficar 9 elevado a 3, que é 9 vezes 9 vezes 9. Dá certo? Dá. Você pode fazer, ó, 3, aí multiplica 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é 6. 3 elevado a 6. Eu tenho um número menor. Sendo menor é mais fácil fazer a conta. Aí menos, temos aqui, ó, o número elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então 1 mais o 7. Todo mundo dividido por 3. Agora eu vou só arrumar aqui para fazer continha, né? 3 elevado a 6 é o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 6 vezes. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Vezes 3 é 81. Vezes 3, 2, 4, 3. Aí 2, 4, 3. Vezes 3, que é o último aqui, né? Vai dar 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. 729. 729. Aquela potência ele deu. Aí menos 1 mais 7 é igual a 6, né? Então, mais 6. Todo mundo dividido por 3. Aí, ó, quem não botou a divisão por 3, vai fazer o quê? Vai pegar, vai somar 729 com 6 e vai encontrar quem? 735, que dá a resposta ali na E. Só que ele quer ter essa parte. Então vai ficar 735 dividido por 3, ó. 7 mais 3 dá 10, mais 5 dá 15. 15 é o múltiplo de 3, então eu posso dividir por 3, não tenho resto nada, né? Tenho um resultado exato. Então vamos pegar aqui, vamos dividir, ó. De azul, 735 para dividir por 3. 7 por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6, faz 7, 1, abaixo 3. 3 por 3 dá 4, 12, 4 vezes 3, 12, para 13, 1, abaixo 5. 15 para dividir por 3 dá 5, 5 vezes 3, 15, para 15 nada, pronto. Resultado aqui, ó, 2, 4, 5. Se você não prestou atenção nessa parte aqui, ó, você vai marcar a letra E, um monte de marcar a letra E vai errar. Porque o gabarito aqui, ó, é a letra A, 2, 4, 5, gabarito A de amor. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, compartilha, deixe comentário, sugestão, crítica, elogio nos nossos comentários. Chame mais gente que vai ser a semana assim, lógico. Desde já, meu muito obrigado. Desculpe um pouquinho rouco, mas estamos aqui. Se não entendeu, deixe sua dúvida no comentário. Até a próxima. Deus abençoe.